Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos começar hoje falando sobre a disciplina de tópicos integradores, né? Nós sabemos que essa disciplina, ela traz para a gente uma nuance da interdisciplinaridade, onde nós iremos trabalhar sempre algumas questões que são extremamente importantes para o nosso dia a dia, tá? Nosso dia a dia, que eu digo, tanto na vida pessoal como na vida profissional, tá? Então, é importante que vocês entendam realmente do que nós vamos falar, internalizem, tá? Ponham em prática, exerçam tudo isso que a gente vai falar hoje. Hoje, eu escolhi um assunto extremamente importante, que são as competências sociais, nossa, tá? Quanto advogado e quanto ser humano, nós precisamos saber nos viver em sociedade. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque na seara jurídica em que nós nos encontramos, é uma seara que depende exclusivamente do contato com pessoas. Então, esse contato, né, essa socialização que nós vamos ter e melhorar a cada dia a mais, independente de sermos, às vezes, tímidos ou não, tá? Nos garante uma acessibilidade a determinadas situações, que até então, eu, como uma pessoa que não saiba trabalhar essas minhas competências, eu vou ter muita dificuldade, ok? É importante dizer a vocês o seguinte, que as interações sociais, tá, são parte fundamental da vida dos seres humanos. Nossa capacidade de gerenciar de maneira satisfatória essas interações é comumente chamada de competência social. Propõe que competência social envolve realizar as necessidades dos outros, por um lado, e realizar as suas próprias. Ou seja, a competência social é justamente o que o texto diz. O texto traz para a gente o quê? Que necessariamente eu preciso realizar, né, a satisfazer a determinada situação em que estou inserido, por exemplo, quando um cliente vem em busca da sua ajuda técnica, né? Digamos assim, quando o cliente vem me contratar. Então, automaticamente, você estará preparado para conseguir ajudar aquele cliente a resolver o problema, mas antes de resolver o problema do cliente, você tem que aprender a resolver os seus. Então, quando a gente fala em competência social, a gente fala justamente dessa competência que é necessária com que você veja primeiro alguns ajustes que tem que ser feito em você, e aí é aquele tipo, né, que eu sempre digo, se algo está dentro de mim, eu posso mudar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito impaciente, eu posso começar a analisar, ouvir músicas relaxantes, eu posso fazer determinadas atividades que me ajudem a ter um equilíbrio a mais, entende? Eu posso necessariamente compreender que determinadas situações que cabem a mim podem ser modificadas. Na verdade, o que é que eu observo? Que o que vem de fora, o que é externo à minha pessoa, eu não tenho muito controle, né? Por exemplo, se você vê um cliente que muitas vezes chega com aventura jurídica, ele, cliente, traz essa demanda para você como uma aventura jurídica e cabe a você, porque aí está na sua discricionariedade dizer se aceita ou não aceita. Eu sugiro que não aceite. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, o Código Civil, falam exclusivamente também sobre as demandas. Desculpa, tá, gente? Mas aula remota é assim, né? Infelizmente. Sobre as demandas que necessariamente são demandas legais, são demandas passíveis, né, da jurisdicionalidade do Poder Judiciário. Então, de certa forma, a gente não pode ir no embalo de determinadas coisas. Então, hoje, a gente tem que entender, nesta aula, justamente as interações que permitem a mim estar cada vez mais inseridas nesse contexto, e aí no contexto social, no contexto jurídico, tá? De acordo com Bisquerra e Pérez, em 2007, eles definem essas competências emocionais. Primeiro, ele fala da consciência emocional, fala da regulação emocional, da autonomia pessoal, da inteligência interpessoal e de habilidade de vida e bem-estar. Então, vamos lá. Essa consciência que ele fala aqui, tá? A consciência emocional, nós sabemos que, doutrinariamente falando, o nosso cérebro ele tem o lado emocional e o lado racional, tá? Então, nós precisamos ter essa consciência emocional ao passo de entendermos até que ponto as minhas emoções podem me atrapalhar, até que ponto eu posso conseguir modificar essas emoções, porque se estão em mim, eu posso modificar.
É o que eu disse, se algo é externo, eu não tenho como modificar, mas se é interno, se está dentro de mim como pessoa, então eu posso modificar. É essa autorresponsabilidade acerca das suas competências emocionais, que muitas vezes podem lhe atrapalhar, né? Podem lhe atrapalhar e muito. A regulação emocional está atrelado à consciência emocional. Na verdade, esse círculo estão todos juntos e misturados. É uma harmonia emocional que ela é importante, tá? Essa regulação emocional significa você fazer uma análise das suas emoções e ir controlando ao tempo, tá? Vamos lá. Professora, eu sou o tipo de pessoa que eu me chateio muito rápido com as coisas. Isso é passivo de regulação emocional? Sim, é passivo. Por quê? Porque você vai fazer essa análise e observar em que momento há esse start para que seja motivado dentro de você uma determinada chateação, uma determinada tristeza, né? Muitas vezes um choro constante, uma falta de ânimo para fazer as coisas. Então, a gente tem que fazer essa regulação emocional. Primeiro, fazer uma análise médica, né? Ver se realmente não há algum distúrbio, né, em relação a os hormônios que nós temos, isso tanto para homem como para mulher, isso é extremamente importante, é sério, deve ser visto, mas, entretanto, de um modo geral, essa regulação emocional é quando eu percebo que eu necessariamente preciso fazer essas modificações. Por quê? Porque, senão, eu poderei ter sérios transtornos advindos dessa falta de regulação. Por exemplo, eu não posso ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, quem quiser que me aceite dessa forma. Não é bem assim. Ao passo que essa falta de regulação emocional não esteja contribuindo no seu dia a dia, é importante que você necessariamente procure e tenha consciência do que deve ser mudado e a, faça a análise do que deve ser mudado para mudar. Não adianta assistir essa aula, e é o que eu digo sempre. Não adianta estarmos assistindo aulas e aulas e aulas, se entra aqui e sai aqui. Não adianta. Eu preciso necessariamente pôr em prática tudo aquilo que eu aprendo. Por quê? Porque eu estou num crescimento profissional. Então, se eu estou no meu perfil profissional sendo construído, eu preciso fazer algumas regulações nesse perfil para que sejam melhores ajustados, principalmente para mim, né? A autonomia pessoal. A autonomia pessoal em relação às competências emocionais é algo também muito importante acerca do que você deve fazer. Ou seja, você tem que ter autonomia para entender e ver o que deve ser mudado. Não precisa que alguém diga, olha, fulano, você é muito chato. Para que você possa começar a perceber e dizer, por que fulano me chama de chato? Será que realmente eu sou chato? Eu sou chato sempre? Eu sou chato parcial? Ou, na minha opinião, eu não sou chato? Então, essa autonomia pessoal é distrito a você, né, fazer essa análise e ver se realmente está ou não. Porque, gente, é o tipo da coisa, eu não posso, né, fazer uma análise sempre do que o outro diz que eu sou. Eu preciso ter a autorresponsabilidade de fazer essa análise de quem realmente eu sou e como eu sou, entende? Por quê? Porque se eu espero sempre que os outros digam como eu sou, significa que eu não tenho caráter, eu não tenho personalidade, eu não sei como ser humano eu sou, como ser humano eu ajo, entende? Então, é importante que vocês compreendam necessariamente o porquê que as pessoas, né, de um modo geral, têm uma impressão nossa. E será que esse meu cartão de visita que eu estou mostrando para a sociedade é algo que condiz comigo ou não? Então, essas interferências, essas competências emocionais que hoje eu estou falando para vocês, é para que vocês realmente parem e pensem realmente no que deve ser melhorado, tá? A inteligência interpessoal é você entre pessoas, ou seja, você precisa saber lidar com o outro. Nem sempre o outro é fácil, né, de se lidar, mas infelizmente nós vivemos em sociedade e aqui estamos falando de uma competência social, ou seja, uma competência que precisamos ter em sociedade, porque ao passo de que a nossa profissão ela é muito vista em sociedade. Os advogados normalmente, né, têm uma consideração acerca do seu comportamento, acerca do seu caráter, do seu perfil, e esse cartão de visita é que necessariamente irá atrelar as outras pessoas.
esse cartão de visita irá afirmar realmente se necessariamente você está apto a exercer ou não, a lidar com o outro ou não. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa estourada rápido e você não gosta que as pessoas lhe contradizam. Então, vamos supor que você vá para uma audiência e chegue na audiência, né? O advogado ou o juiz faça algum comentário e você vai explodir, vai estourar ali. Entende? Isso não é um comportamento condizente para um advogado. O advogado ele precisa ter equilíbrio para saber resolver o problema, tá? Quando eu falo das habilidades de vida e bem-estar, eu falo de tudo isso que eu já falei aqui e muito mais. Habilidade de vida e bem-estar é para que nós possamos fazer essa análise emocional para entendermos, tá? Que toda essa análise, ela vem na mão, tá? Não na contramão, mas na mão, a favor do meu bem-estar. Porque quando eu faço essa análise do que deve ser melhorado e como deve ser melhorado, e exerço de fato, tá? Não estou falando aqui para ouvir e deixar passar batido, não. Eu estou falando aqui para que a gente realmente entenda, né? Como deve ser para que o seu dia a dia possa ser melhorado. Por exemplo, eu, quando entrei na faculdade, quando eu era estudante de Direito, acadêmica, no caso, né, porque estudante de Direito nós somos sempre, mas quando eu entrei na faculdade como aluna, nos primeiros semestres, eu tinha a minha impressão de que o bom advogado era advogado que chegava fazendo briga, sabe? Querendo ter razão em tudo. E muitas vezes a gente tem essa falsa concepção, e na verdade não é assim. Nós precisamos compreender, tá? Que tipo de advogado eu preciso ser, o que é que a sociedade gosta que eu seja, como eu seja, né, assim, para que eu possa necessariamente estar apto a exercer a minha profissão. Então, fica a dica de fazer uma autoanálise, pega um caderninho, escreve todas as situações em que te tiram do equilíbrio, escreve as situações que mais te provocam, que te deixam irritadas, e comece a fazer essa autoanálise constantemente. Por quê? Porque essa responsabilidade é exclusivamente sua, ok? Aqui eu trouxe para vocês algumas situações. Olha lá. A competência social na vida real. Conhecem, compreendem e manejam regras sociais, papéis e rotinas que se aplicam em situações sociais que são pessoalmente relevantes. Por exemplo, escola, casa, áreas de lazer, reuniões sociais. Compreendem e manejam regras sociais, papéis e rotinas que se aplicam no dia a dia. Então, vamos lá. Por exemplo, áreas de lazer, nesse período de pandemia, as áreas de lazer dos condomínios, por exemplo, dos parques, né, dos locais públicos, estão sendo proibidos em que as pessoas possam estar lá. Mas, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que desobedecem. Então, viver em sociedade é cumprir regras sociais também, quer sejam impostas pelo Poder Executivo, quer sejam impostas pelo próprio costume em si, tá? Conseguem interpretar e ler o comportamento do outro, assim como seus estados emocionais, em geral e de maneira correta. Então, é muito fácil, né, a gente ver o outro. Eu entendo que a parte da competência, né, emocional ela é mais delicada quando falamos de nós mesmos, quando vamos fazer uma análise nossa, porque muitas vezes nós nos escondemos de nós mesmos, e o nosso maior inimigo somos nós. Para você, o seu maior inimigo é você, entende? Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos por detrás da cortina algo que deve ser melhorado na nossa competência e nós fingimos que está tudo bem. Mas nós conseguimos fazer a avaliação do outro. Avaliar o outro é muito mais fácil do que me autoavaliar. Mas quando eu tenho essa certeza de que eu preciso melhorar e eu me permito a ser melhorada, é algo que necessariamente irá modificar o meu perfil como ser humano, tá? Eles reagem aos estados emocionais e comportamentais dos outros de uma maneira emocionalmente consistente. Ou seja, a competência social na vida real significa que essa empatia é se colocar no lugar do outro, tá? É você realmente analisar o comportamento do outro. Por que que o outro teve aquele tipo de comportamento, tá? Eu não estou dizendo que nem sempre você vai concordar com o comportamento do outro, mas que você necessariamente possa fazer uma análise e fazer uma reflexão crítica, o porquê de determinado acontecimento. Querem agir, intenções, e estão dispostos a agir, são hábitos, de uma forma que geralmente é consistente
com o seu conhecimento das regras sociais, papéis e rotinas, e com suas leituras dos outros e as suas necessidades. Então, querem agir intenção. Quando eu quero agir, quando eu faço, e quando eu estou disposto a agir. É um hábito, é uma constância, tá? Que faz com que a minha consciência, esse meu reconhecimento, favoreça a leitura para os outros e para mim. Não só para os outros, mas também para mim, tá? Tenha a confiança necessária para interagir socialmente e aceitar a vulnerabilidade associada à possível rejeição. Então, significa dizer que quando eu falo em vulnerabilidade, eu falo que eu também tenho os meus momentos delicados. Eu tenho meus momentos de tristeza, de alegria em excesso, de choro, de raiva, né? Como aquele filme, tem um filme que tem uns bonequinhos, né? Eu esqueci agora o nome do filme, nós temos bonequinhos em que eles necessariamente falam das emoções, onde nós trabalhamos emoções, né? Então, essas emoções, elas são necessárias a ser trabalhadas. Por quê? Porque ao passo em que eu consigo trabalhar essas emoções, o que vai acontecer? Eu vou ter mais confiança em mim, né? Eu vou ter digamos assim, mais dignidade acerca da minha pessoa, de quem eu sou como ser humano e o que é que eu devo fazer como ser humano, né? Porque o filme é Divertidamente, isso. O filme que fala, quem não assistiu, assista, é um filme que traz justamente, né, as competências associadas a nossas emoções, tá? E essa vulnerabilidade é você mostrar para o outro e para você mesmo que você existe momentos que não está bem, momentos em que você está triste, etc. Mas que é possível você aprender a trabalhar com essas aceitações. Por exemplo, uma rejeição. Não é fácil, né? Por exemplo, quando você chega numa faculdade, já tem alguns grupos formados e você se sente rejeitado. Isso é muito ruim no contexto de que você acha que realmente as pessoas não querem lhe aceitar, né? Então é bom que se faça essa análise também para que esses sentimentos, quando venham a acontecer com você, você saiba trabalhar, saiba administrar, ou quando seja você favorecendo esse tipo de sentimento para com o outro. Geralmente age de maneira socialmente competente. Os resultados importantes da competência social são a aceitação dentro de grupos e pares e amizades relevantes. Gente, Emily Durkheim, ele defende, né, acerca desse número 5 que eu disse aqui, ó, dessa competência, que, na verdade, a aceitação de grupos, tá, ou amizades relevantes. Emily Durkheim, ele defende a teoria do fato social. O que é essa teoria? Esses fatos sociais são as regras impostas pela sociedade, as leis, os costumes, que são passados de geração a geração. É a sociedade, tá? São as regras impostas por ela mesma. É um fato social, toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior, ou ainda, que é geral no conjunto, uma dada sociedade, tendo ao mesmo tempo uma existência própria, independente das suas manifestações individuais. Os fatos sociais dariam o tom da ordem social, sendo construídos pela soma das consciências individuais de todos os homens e, ao mesmo tempo, influenciam cada uma. O que é que o Emily Durkheim trouxe para a gente? Vou explicar para vocês essa teoria do fato social. Emile Durkheim, ele diz o seguinte, ele é um sociólogo, ele faz análise das sociedades há muitos e muitos e muitos anos, e ele traz para a gente essa análise em que ele diz o seguinte, que a sociedade, ela impõe determinadas regras, né? Impõe. E que essas regras, elas estão, digamos assim, descritas de acordo com cada grupo. Por exemplo, ele traz um exemplo no livro dele muito interessante, quando ele fala de quando a pessoa é presa. A pessoa vive fora da prisão e tem um estilo de vida, tem um estilo de amizade, de grupos que estão inseridos em sociedade.
Ao passo em que ela foi presa, que ela cometeu um delito, que ela foi presa para ter que pagar a penalidade dela, cumprir a penalidade, na verdade, ela precisa estar inserida naquele grupo em que ela agora faz parte, ou seja, o grupo dentro do presídio, o grupo das pessoas que também estão presas pagando uma penalidade. Então, ele fala o seguinte, que essa teoria do fato é necessária para que eu possa me adequar para que eu seja aceito pela sociedade. Por exemplo, na sala de aula, é outro fato. Às vezes você chega numa determinada turma e você de cara já vê a rejeição. Mas aí o que é que você tem que fazer? Você vai precisar se adequar àquele grupo para que você também seja aceito. Entende? Então, é essa teoria do fato social que Durkheim defende. Ou seja, se você vai também para um grupo de igreja, olha aí, dentro da sua religião, de imediato você não é aceito, porque você não conhece as regras do grupo. Ao passo que o tempo vai passando e você faz questão de estar inserido nesse grupo, necessariamente você terá que se adaptar, entende? Para quê? Para que necessariamente você seja aceita pelo grupo. Ou seja, a teoria do fato social que Durkheim defende é justamente essa. São regras que são colocadas pela sociedade para que você possa ser aceito e possa participar. Dentro da nossa seara jurídica, funciona da mesma forma. Por isso que muitas vezes a gente ouve o pessoal dizendo assim, quem não é visto não é lembrado. Então, é importante que você sempre esteja inserido em grupos de estudo, esteja inserido em atividades que os professores passam. Se tiver aula de campo, sempre apareça. Por quê? Porque é uma forma que vai permitir a você, né, aprender a conviver em sociedade, né? E aí eu abro um parênteses para dizer em diversos tipos de sociedade, né? Quer seja grupos de amigos, grupos de família, grupos de colegas de faculdade, etc. Ok? A competência social envolve, porque competência social e não habilidades sociais. Por quê? Competência social e não habilidades sociais. O uso do termo competência social, em vez do termo habilidade social, mais comumente usado, é empregado, pois habilidade geralmente sugere que a prática de certos comportamentos socialmente positivos é tudo que uma pessoa precisa para fazer para ser bem-sucedida socialmente, ser aceita em grupos sociais relevantes e ter amigos. E aí eu coloquei um exemplo aqui, né? E às vezes os alunos dizem isso mesmo, a depender do contexto, né? Por quê? Porque a competência social e não a habilidade. A habilidade é aquilo que você está apto a fazer, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que são bom vivant, né? O bom vivant é aquele que ele, eu vejo assim, ele tem um perfil que ele agrada a todos. Onde ele chega, ele agrada a todos. Mas você não sabe necessariamente qual é o perfil pessoal daquela pessoa, sabe? Ele consegue, ele tem essa habilidade digamos assim, de convencer os outros a determinadas coisas, né? Enfim, e a competência social é aquela que você adquire no dia a dia para que você seja usado, para que você seja usado, não, para que você esteja em sociedade, seja, sim, agregado àquela sociedade, tá? Então, a competência social ela é diferente da habilidade, ok? Portanto, o que é que envolve a competência social? Ó, não sabe empregar. Uma pessoa pode possuir habilidades, que são comportamentos, mas não sabe usar, ou não sabe usá-las nas ocasiões corretas. Pronto. Esse bom vivant que eu digo a você, por exemplo, o Paulo Quezado, né, que é um advogado muito conhecido há anos, tá? O Paulo Quezado, sempre que você passa no fórum, ele sai cumprimentando todo mundo. Ele parece que já lhe conhece. Ele trata de uma forma que parece que você é amigo dele. Isso é um bom vivant, tá? Porque ele sabe usar a habilidade para agradar, para ser simpático, né? Ou seja, dentro da nossa profissão, é importante que você tenha essa simpatia, que você não seja um advogado abusado, chato, né? Carrancudo, porque assim você vai afastar as pessoas e automaticamente as pessoas gostam de estar próximo daquelas pessoas que trazem uma harmonia a mais, que são mais alegres, que estão dispostas a ajudar, entende? Não saber ler o outro envolve, alternativamente, uma pessoa que pode possuir as habilidades comportamentais, mas falta a capacidade de ler o outro, interpretar corretamente as realidades sociais
ou reagir de uma maneira emocionalmente apropriada, deixando assim de agir de maneira socialmente bem-sucedida. Olha lá, não saber ler o outro é justamente quando você não entende o que o outro quer passar para você. Por quê? Porque você interpreta o outro de maneira errada, entende? E aí você tem que saber ler aquela pessoa que está com você, né? De que forma ela está agindo, por que que ela está agindo daquela forma, e saber lidar. Porque, gente, eu entendo assim que viver em sociedade não é algo fácil, mas é possível. É possível a partir do momento que você se desarma e você começa a ver o outro como um ser humano também, sabe? É isso que eu vejo, é a minha análise que eu faço, tá? Claro que nem sempre aquele outro vai estar com o coração aberto como você, mas não entende, é você que tem que fazer a sua parte, não o outro, tá? Dificuldade de ansiedade social. Da mesma forma, uma pessoa pode possuir as habilidades, mas falta a confiança necessária para entrar no balé social e dançar a dança social. Esse balé social é você se adaptar à situação. Tá, professora, mas então quer dizer que mesmo que eu não goste da situação, eu vou ter que me adaptar a depender da situação, né? Algumas situações você não tem como se eximir, outras sim. Por exemplo, vamos supor que eu esteja na minha família, e na minha família tem aquele tio ou aquela tia que necessariamente eu não suporto, porque é inconveniente, porque é desagradável, porque é grosso, mas faz parte da família. Eu não tenho como me desvencilhar daquilo ali. Então, como um bom vivan, eu preciso necessariamente saber lidar, saber ser educado, né? Cumprimentar as pessoas. Mas em outra situação, vamos supor, eu não tenho como sair da família, né? Agora vamos colocar uma outra situação. Eu, como advogado, vem um cliente no meu escritório e automaticamente o cliente começa a insistir para que eu aceite, tá? Para que eu aceite um processo em que eu, advogada, não acredito naquela tese que tem que ser usada. Eu não acredito, eu não aceito, porque o Estatuto da Ordem nos permite, tá? Aceitarmos ou não uma causa. Então, vamos lá. Essa causa eu posso recusar. Diferente do que eu coloquei agora como a família. A família não tem como sair. Ela faz parte, eu estou inserida nela. Tá certo? É também uma competência social que envolve a situação de desafio. Finalmente, uma pessoa pode possuir as habilidades, mas simplesmente não está interessada em ser aceita por colegas ou por amigos. Então, tá. Essa é uma situação, acho que de todas a pior. É quando você realmente, né, está inserido na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Por quê? Porque ao passo que nós somos profissionais, que estamos numa vida ativa profissional, nós precisamos, turma, necessariamente nos adequarmos ao meio, tá? É como eu digo, você escolheu a profissão de advogado, então você tem que estar inserido na advocacia. Você tem que se adequar à advocacia, e não a advocacia se adequar a você. Por quê? Porque existe lá no estatuto o perfil do profissional advogado. Então, é dever meu estar inserido naquele perfil que a OAB traz para mim. Por quê? Porque a OAB traz não só para mim em estado do Ceará, a OAB traz para mim em nível nacional, tá? Por isso que eu tenho que me importar de determinadas formas, usar determinadas vestimentas, conversar de maneira ou usando determinadas nomenclaturas, ok? Então, esse, para mim, é o mais desafiante, realmente, por isso que o nome desafiante, né, é desafiador, porque essas habilidades você precisa saber trabalhar, tá? E se você necessariamente entender que tanto faz como tanto fez, não me interessa, estou pouco me lixando, aí se torna uma situação muito, muito, muito mais difícil. Muito mais difícil no sentido de que eu preciso estar apto, eu preciso aprender para poder me envolver, tá certo, gente? Dentro dessas competências sociais, é lógico que nós vamos falar também da inteligência emocional, tá? A inteligência emocional é uma área que está a cada dia mais em evidência, sempre existiu, mas hoje em dia está em mais evidente, por quê? Porque é uma área que nós precisamos, como a foto traz, um equilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio para saber lidar com as situações.
Só que eu preciso aprender a lidar primeiro com as minhas situações, com os meus casos, com os meus problemas práticos, né? Para que depois eu possa necessariamente estar apto a saber lidar com o problema do meu cliente. Porque, olha, gente, a nossa profissão é tão linda, tão maravilhosa, que nós vamos lidar com o problema do cliente e vamos receber por isso. Vamos ganhar um dinheiro para ajudar o cliente a resolver o problema dele. Porque nós entendemos e aceitamos e acreditamos na justiça. Mas a justiça, ela mexe muito com o nosso emocional, tá? A justiça, ela está inserida diretamente ao lado emocional. Por quê? Porque há situações que são muito delicadas. Por exemplo, quando você está com o cliente com o processo de divórcio. Eu canso de ver situações aqui no meu escritório de clientes que chegam assim destruídos, sabe? Clientes que estão se divorciando, mas que se amam. As pessoas, o casal ainda se ama, mas não sabem ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional para resolver o conflito e evitar aquele divórcio. Eu já tive cliente que se divorciou e depois voltaram. Teve todo o processo do divórcio, o divórcio foi homologado e depois eles resolveram voltar a morar junto. Entende? Então, assim, a inteligência emocional é algo extremamente importante para a seara jurídica. É algo extremamente importante para que a gente possa, sim, compreender, tá? E analisar fato a fato. Mas primeiro eu e depois o meu cliente. Primeiro eu e depois a sociedade. Primeiro eu e depois as outras pessoas, tá? Por que primeiro eu, professor? Então você é uma pessoa egoísta? Não. Quando eu digo primeiro eu, significa que se você não tiver equilibrado, você não vai conseguir contribuir com ninguém. Se você não tiver equilibrado, você não vai conseguir ajudar com que o outro resolva o problema. Você não vai conseguir pensar de maneira coerente uma estratégia jurídica para ajudar o seu cliente no processo, entende? Ou, às vezes, na própria família, né? Está tendo um conflito, e se você não para, respira, analisa, está equilibrado, você também não vai conseguir dar uma solução adequada para aquele problema, ok? Aqui, turminha, eu trouxe para vocês 4 habilidades de inteligência emocional, tá? Elas também estão juntas e misturadas, não existe a ordem nem cronológica, né? Nem analógica para que vocês possam observar. Ó, perceber e expressar emoções, o verdinho aqui, tá? Perceber e expressar emoções. Eu preciso entender quais são as minhas emoções que estão sendo expressadas. Por exemplo, eu, Elisângela, né? Algumas pessoas, quando conversam comigo, têm a impressão de que eu sou uma pessoa muito rude, por, pelo meu jeito de falar, mas eu não sou. Pelo contrário, eu sou uma pega derretida, né? Mas a impressão que eu passo é essa. Ou seja, isso já está sendo trabalhado em mim? Já. Há muitos anos eu trabalho esse meu perfil, esse meu cartão de visita, né? Por quê? Porque eu percebi, fiz essa análise através das expressões do meu emocional, tá? Em que ponto o meu emocional ele pode estar ligado, né, para me ajudar ou não, entende? Para determinadas situações. Por quê? Porque automaticamente, né, é importante com que eu veja que se eu sei trabalhar as minhas emoções e perceber essas emoções, isso já é um passo maravilhoso. Isso já é um passo perfeito. Por quê? Porque eu entendo que eu já tenho essa capacidade de percepção. Pior seria se as coisas fossem acontecendo e eu nem vejo o que está acontecendo em mim. Eu nem vejo essa análise como ela deve ser feita. Não, as pessoas dizem, mas eu não sou assim, eu não vejo assim. Mas, na verdade, você é como as pessoas dizem, tá? Usar as emoções como informações. É esse aqui, o amarelinho, ó. Usar as emoções como informações. Significa dizer que quando você observa determinados comportamentos dos outros ou o seu, e aqui a gente está falando principalmente em nós, na nossa autorresponsabilidade acerca do que eu devo fazer, tá? Então, necessariamente, essas emoções, elas precisam me dar respostas de determinadas situações. Por exemplo, por que que às vezes, ao invés de estudar, eu fico procrastinando? Então, você vai ter que fazer uma análise, tá? Essa procrastinação é uma informação extremamente importante para você. Por quê? Porque essa informação diz a você, tá? Se você deve ou não continuar. Se você deve ou não, de que forma você deve agir. Entende?
Entender diferentes emoções, ou seja, nós somos emoções sempre, tá? Tem pessoas, por exemplo, que quando acordam, acordam já chateado. Tem outros que acordam sorrindo. Tem outras que querem passar o dia na cama, etc. Né? Então, varia de pessoa para pessoa. Então, essas emoções, elas são diferentes. Essas informações que são passadas servem para analisar diferentes emoções que nós temos e tomarmos um posicionamento acerca do que deve ser feito. E sabermos administrar nossas emoções. Gente, se você não sabe administrar a sua emoção, que dirá trabalhar a emoção do seu cliente? Que dirá trabalhar na seara jurídica, entende? Por quê? Porque nós, advogados, estaremos sempre trabalhando com conflitos ou com consensos, tá? Ou com situações amigáveis ou com situações conflituosas. E nas conflituosas é onde vem a nós o chamamento da responsabilidade acerca dessa inteligência emocional, de como eu vou administrar determinadas situações. Por exemplo, eu já tive clientes, né, em que eu disse para os meus clientes, ela chegou muito chateada, uma cliente que queria se divorciar, e aí eu fui conversando. Ou seja, eu fui contribuindo na administração do equilíbrio emocional daquele conflito para com a minha cliente. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ser advogado é ser psicólogo, tá? E eu acredito que está muito relacionado à área da psicologia, à área do direito, porque você vai ouvir o outro, ao passo que o outro chega na sua vida, ele vai realmente dizendo para você como deve ser feito, e você vai fazer essa análise como advogado, se deve ou não permanecer a determinadas situações. Ou seja, você também vai ajudar o seu cliente a fazer essa análise, né? A entender de fato o que deve ser feito e como, ou sim ou não, tá bom? A inteligência emocional se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio. Aprender também a compreender os sentimentos e comportamento do outro. A importância da inteligência emocional é para a vida. Sua essência se dá quando conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro, neutralizando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos e, então, potencializa as emoções positivas para gerar os resultados desejados. Isso é fato. Todos já entendemos que quando a gente fala de uma competência social atrelada à inteligência emocional, é justamente para lidarmos com os sentimentos dos outros e com o meu sentimento, tá? Aliás, o inverso, com o meu sentimento para com o sentimento dos outros, né? Porque automaticamente, se eu tenho um equilíbrio para lidar com o sentimento dos outros, e o meu, onde é que fica? O meu está em primeiro lugar, não é assim? Então, quando a gente fala dessa racionalização que o cérebro tem, ele precisa sim saber usar a sua essência para conciliar o emocional do racional, para que essas emoções negativas elas sejam produzidas e transformadas em emoções positivas, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa briguenta, que tudo eu gosto de brigar, que tudo eu gosto de fazer confusão, o que é que eu vou fazer? Automaticamente eu irei, tá? Falar com as pessoas, né? Fazer com que as pessoas, ou eu faça essa análise, para que eu pare de fazer essas confusões, para que eu faça análise o porquê que eu sou assim, né? Para com os outros. Será que é só um tipo de pessoa que me irrita? Será que são vários tipos de pessoas, de comportamentos que me irritam? Então, eu preciso entender o que me faz potencializar essa energia negativa, essa emoção negativa que me traz ao meu desequilíbrio. Então, gente, eu quero que vocês façam análise desse texto acerca da inteligência emocional, para que vocês possam ver onde vocês precisam ser melhorados. Aqui, se eu trago para vocês um outro exemplo, vocês vão estudar todos esses conteúdos, né, durante 5 anos, por exemplo, ou mais, né, ou menos, a depender. E vocês terminam e precisam fazer o quê? A prova do exame de ordem. É fato? Eu sei, professora. Quando eu entrei no curso, eu já sei que vou fazer tudo certo. Mas sabe o que acontece? O nosso emocional fica muito abalado quando eu começo a ouvir pessoas falando que é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Professora, e é difícil? É, gente, é difícil.
Mas é difícil se você não estudar com estratégia. O que é estudar com estratégia? É justamente aquele aluno que automaticamente ele não estuda. Estudar com estratégia é fazer um cronograma, é obedecer o cronograma, é ter um material condizente com o que você vai estudar, é estar estudando com pessoas que já foram aprovadas, é estar estudando com materiais de qualidade. O estudo estratégico é esse, é obedecer o seu cronograma de aulas da faculdade, o seu cronograma de aulas da OAB, porque se você faz isso, você vai conseguir ser aprovado tranquilamente. Agora, se você não tem uma estratégia, o que acontece? O seu emocional, ele vem trazendo emoções negativas tão fortes que você começa pensando o seguinte: não, eu não consigo passar, eu não vou passar, isso não é para mim, eu estudei a faculdade, mas não adiantou. Aí começa aquelas emoções e crenças ruins que atrapalham, e no dia você é reprovado mesmo. Agora, se você faz um estudo estratégico, se você entra num curso preparatório, se você começa a fazer determinadas atitudes, ter determinadas atitudes, você vai ver que isso é bastante positivo, tá? Eu trouxe para vocês aqui os 5 pilares da inteligência emocional. Primeiro, conhecer as suas próprias emoções. O primeiro passo é se conhecer, analisar suas emoções e as ações que você faz em resposta aos estímulos. Essa é a chave da inteligência emocional. Mas você deve estar ciente de que a inteligência emocional é um processo gradual e que varia de pessoa para pessoa. Não apresse as coisas e não se desespere. Gente, conhecer as próprias emoções significa dizer que você precisa saber quem é você nesse jogo da vida, tá? Precisa entender também que as coisas elas acontecem paulatinamente. Ou seja, não adianta você ter um start agora, viu o que deve ser feito e deixa para lá, porque isso não vai mudar. Então, o primeiro passo para que você possa melhorar o seu emocional é justamente você conhecer as suas emoções. E isso está adstrito a você. Não sou eu que vou dizer que você tem isso, tem aquilo outro. Não. É você que vai fazer uma análise. E esse processo, ele será contínuo. É um processo contínuo. Não é para simplesmente para ontem, não. É um processo que vai acontecendo paulatinamente. Segundo, controlar as emoções. Tenha em mente que todos nós passamos por momentos estressantes na vida, ou nos sentimentos ansiosos por algum motivo. Aprender a lidar com as emoções e controlar te colocará na direção certa, conforme cada situação, e fará toda a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. Você deve evitar pensar de imediato em um resultado negativo. Seja otimista, tente enxergar sempre o lado positivo das coisas e lembre-se que cada situação possui diversas saídas, basta procurar. E quando estiver sob pressão, a coisa mais importante é tentar manter a calma. Encontre uma distração, realize uma atividade prazerosa e canalize sua ansiedade. Então, gente, controlar as emoções faz de você evitar um estresse maior. E a gente sabe que hoje em dia algumas doenças psicossomáticas são adstritas ao estresse. Ou seja, você não controla o estresse, esse estresse vai sendo acumulado no seu corpo e muitas vezes você sente dor de cabeça, você sente dores no corpo, dor nessa parte aqui do ombro, tá? Ou seja, isso é um estresse advindo de emoções, né? Então, você precisa saber trabalhar para quê? Para que cada situação tenha um equilíbrio e essa disfunção deixe de existir, tá? Deve pensar também em coisas que possam trazer paz e alegria e harmonia ao seu viver, tá certo? O terceiro é justamente a automotivação. Lembre-se que pensar antes de tomar decisão lhe trará diversos benefícios e evitará o conflito com seus pares e o arrependimento dos seus atos. Ao saber utilizar adequadamente suas emoções, você chegará aos seus objetivos. Nunca perca a esperança. Tudo é possível, desde que você corra atrás daquilo que você quer de maneira consciente e sem passar por cima do outro. Assim, você deverá aprender a responder aos seus estímulos, um processo consciente que envolve analisar como você se sente, para depois decidir como você quer se comportar para atingir as suas metas. Turminha, é interessante a gente entender o quê? Que você precisa estar automotivado. Vamos lá, nesse período de pandemia, no início das aulas remotas, foi muito delicado,
Porque a maioria dos alunos, tá? Acho que 90% dos alunos se matricularam numa faculdade para ter aula presencial. E aí veio esse Covid, nos tirou da zona de conforto, mexeu com a nossa inteligência emocional, né, com as nossas emoções, e fez com que nós aprendêssemos a trabalhar essas emoções. Ao passo de que hoje nós já estamos aceitando de uma maneira mais tranquila. Foi difícil no início? Foi. Continua sendo difícil? Continua. Mas nós precisamos entender o seguinte, olha, se eu não utilizo essa ferramenta de aula remota, eu vou ser prejudicado, porque daqui que essa pandemia passe, daqui que eu volte a uma aula presencial, a única pessoa prejudicada sou eu. E pelo contexto, nós vamos ter 2 anos de aula remota. Foi o ano 2020 e o ano de 2021, entende? Apesar da vacina já estar sendo utilizada, né, nas pessoas, mas a gente vê que ainda tem muita coisa a ser feita. E aí, professora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso necessariamente não perder a minha esperança. Eu vou estudando, eu vou me organizando, tá? Por quê? Porque isso fará com que eu consiga atingir as minhas metas, com os meus objetivos pré-definidos, e não me atrapalhe, ok? Mas isso eu preciso ter uma consciência, né, de que realmente ela é necessária. O quarto pilar é a empatia. Aprender a se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções dos outros e entender os seus comportamentos nos torna mais sensíveis e abertos. Então, eu preciso entender e compreender o que é que o outro tem para me dizer. Empatia é realmente se colocar no lugar do outro. Será que se fosse eu nessa situação, eu agiria dessa forma? Tá? É eu fazer essa análise das emoções e comportamento alheio. O slide 5, né, aliás, o pilar 5, é saber se relacionar interpessoalmente. Outro ponto-chave para o sucesso é saber ter boas relações, guiando as emoções dos outros. Isso criará um ambiente positivo à sua volta, melhorando não só a sua qualidade de vida, mas também contagiando aqueles ao seu redor. Por exemplo, gente, na faculdade, a gente sabe que existe, em toda empresa existe uma hierarquia. Eu tenho coordenação, eu tenho direção, eu tenho professor. Se algum problema não saiu bacana na sala de aula com o professor, tente conversar com o professor, porque às vezes o aluno ele vai conversar com a direção e ele conta da maneira dele. E às vezes, gente, é uma coisa tão bobinha que o professor talvez nem saiba que agir de determinada forma e você chega e resolve. Ou seja, esse relacionamento interpessoal é saber lidar com as situações. Eu coloquei no nosso mundo jurídico, né, no nosso dia a dia de sala de aula, mas tem tantas outras que acontecem. Por exemplo, você ouviu que fulano falou de você na empresa que você trabalha, etc e tal. Será que foi verdade? Então, antes da gente se apropriar de emoções negativas, vamos ter o equilíbrio de respirar, respirar e respirar. E depois ir em busca do posicionamento realmente que aconteceu, para que a gente possa ter digamos assim, um ajuste, tá? Não só nas suas emoções, como na emoção do outro, tá? Algumas das principais vantagens que você alcançará ao desenvolver melhor a sua inteligência emocional. Então, professora, se eu fizer tudo isso, o que é que eu consigo? Diminuir o nível de ansiedade e estresse, diminuirá, né? Diminuirá de discussões nos seus relacionamentos, irá melhorar os relacionamentos interpessoais, terá mais empatia pelo outro, mais equilíbrio emocional, maior clareza nos objetivos e ações, irá melhorar a capacidade de tomada de decisão, irá melhorar a administração do tempo e produtividade, aumentará o nível de comprometimento com suas metas, terá mais senso de responsabilidade e uma melhor visão do futuro, aumentará a autoestima e confiança, tá? Lembre-se que todas as suas emoções influenciam nas suas decisões, nos seus relacionamentos e até no seu trabalho. Entender e aplicar os pilares da inteligência emocional será primordial para o seu sucesso profissional e pessoal. Pessoas que aprendem a lidar com a inteligência emocional sabem pensar, sentir e agir de forma inteligente e consciente, e não permitem que as suas emoções administrem sua vida e se acumulem de forma a atrapalhar o seu trabalho. Então, turminha, a real inteligência aqui, né, aliás, a real necessidade, o objeto desse estudo, dessa aula em especial,
É para que vocês ponham em prática justamente, tá? Para que vocês tenham sucesso tanto na vida profissional como na vida pessoal, porque nós somos seres humanos passíveis de erro, mas principalmente passíveis de acerto. E aí é o que o texto diz. Todas as suas emoções influenciam nas suas decisões. Quando estamos chateados, se a gente for tomar uma decisão chateada, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende, tá? Então, é bom que nós possamos ter esse equilíbrio, fazer essa análise. Ah, professora, mas não estou nem aí. Gente, é uma liberalidade que você tem. Você escolhe se você deve mudar ou se você deve permanecer, tá? E aqui eu passei uma atividade para vocês, mas façam uma atividade exclusivamente para vocês, não precisa me mandar, tá bom? Escreva 3 situações que tiram a sua paz e procure identificar o porquê esse gatilho é disparado em sua mente. Cite 2 formas relacionadas à inteligência emocional que você terá a partir de agora. A Liga da Justiça, gente, o que é que eu uso? É uma liga, aquela liga de enrolar dinheiro, né? É uma técnica, na verdade, do coach, que você coloca lá no braço e todas as vezes que você pensar sobre algo ruim, você vai puxar a liga e bater no seu braço. É para sentir dor mesmo, tá? Por exemplo, quando vier na sua cabeça, eu não vou passar na OAB, pá, você diz, eu vou passar na OAB porque eu estou estudando. Então, você manda um outro comando para o seu cérebro, tá? Por exemplo, o meu marido me trai, pá, o meu marido não me trai, ele é um marido amoroso, é uma esposa amorosa, nós casamos, vivemos felizes, eu vou fazer o possível para o nosso relacionamento sempre fluir muito bem. Ai, gente, eu não vou tirar uma nota boa porque eu não estudo. Pá! Eu estudo todos os dias. Eu sou um aluno ativo, sou um aluno passivo e eu vou tirar boas notas. Mas, além de tirar boas notas, eu vou aprender, porque, de fato, o que importa é o conhecimento adquirido, tá? E aí eu trouxe esse livro, que é um best-seller, né, do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Eu trouxe como opção de livro para vocês, para que vocês possam fazer um estudo dele. Quem puder comprar, compre, leia e ponha em prática, tá? E vocês vão gostar, tá bom? Turminha, na próxima aula nós vamos falar de comunicação interpessoal, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.